should, but you know what you should? You should like this video, share, tag someone, because today, ladies and gentlemen, I will teach you more about should. Talvez você não saiba, mas o should é um modal verb de conselho. Então, se eu falo para você, olha, você deve fazer tal coisa, eu falo you should do something. Como aqui, por exemplo, eu coloquei you should study, ou seja, você deve estudar. Mas o should não é aquela coisa de obrigação, é um conselho. Então você, papai e mamãe, não vai falar assim para o seu filho, olha, ou para sua filha, you should study, porque com certeza eles vão falar assim, ah não, com raras exceções que eu conheço que gostam de estudar. Mas você tem que falar, você deve, e que não é o caso do should. O should é um conselho fraquinho, é aquele conselho que você fala assim, olha, você deveria fazer isso, ou você deve fazer tal coisa. Então nós usamos o should. Então você, por exemplo, que está me assistindo aqui, you should like this video. Não, you have to like this video. Agora, you should study dá aquele conselho de, ó, você deve estudar. E isso é uma coisa que todo mundo deve fazer. You should clean your room. Você deve limpar o seu quarto. Você deve ser uma pessoa organizada, porque você tem que limpar o seu quarto, so you should clean your room. And you should drink less. This is for the weekends, okay? So don't drink caipirinha. Lembrando que eu tenho minha própria versão de caipirinha, que é Little Girl in the Countryside, porque é pequena garotinha do interior, porque caipirinha não tem tradução para o português. Então, you should drink less, isso é quando aquela pessoa, você sabe que ela vai beber, você sabe que ela vai tomar todas, e você fala assim, ô queridão, ô queridona, ó, you should drink less. E no final das contas, a pessoa não vai ter tomado menos e aí vai passar vergonha. Agora, depois de tudo isso aqui, a pessoa, você falou para ela estudar, ela não estudou, você falou para ela limpar o quarto dela, ela não limpou, você falou para ela não beber tanto e ela bebeu. Aí você fala assim, você não deveria ter tomado tanto, você não deveria ter feito isso, ou você deveria ter feito isso. E aí entra o passado do should, que é isso aqui. Então, quando eu quero colocar essa frase aqui, porque aqui está no presente, então vamos ver que aqui eu estou colocando a frase no presente. Então, lembrando que essa frase aqui está no presente, então eu estou falando sobre o que você deve fazer. Aí, não deu certo, nada disso aconteceu, vou colocar onde? No passado. Para colocar no passado, eu coloco you should have. Agora, depois do have, o que acontece? Eu coloco qualquer verbo que vir depois do have, eu coloco no particípio. Então, verbo no particípio. Talvez você esteja se perguntando, ai, Tiago, o que é o verbo no particípio? Pessoal, o verbo no particípio é isso que está aqui, ó. Quando o verbo é regular, eu uso ed. Quando o verbo é irregular, eu uso a terceira coluna, aquela coluninha dos verbos. Então tem o verbo no infinitivo, o verbo no simple past e o verbo no particípio, e você usa a terceira coluna. Quando é regular, é só colocar o ed. Então eu tenho que colocar you should have verbo no particípio. O que isso parece? Não parece um present perfect, porque have mais o verbo no particípio nada mais é do que o nosso bom e querido present perfect, ladies and gentlemen, present perfect. Muito bem, então aí eu coloco a frase no passado. Então se eu falo you should study, study é um verbo regular com D e tem o Y, ou seja, consoante mais Y, então o que eu faço, bons alunos e alunas? Coloco IED. Então, you should have studied. Então eu falo assim, olha, você deveria ter estudado. You should clean your room. Clean é um verbo regular. E o que eu faço com clean? É só colocar o ED. Então, you should have cleaned your room. Ok? Cleaned your room, etc. Aqui. E aqui, drink. Drink é um verbo que é regular, certo? Não, é um verbo irregular. Então é drink, drank, drunk. Ok? So, you should have drunk. Mas aí, aqui eu falo o seguinte, ó, you should study, you should have studied, beleza. Agora aqui, you should
drunk, você deveria ter bebido? Não, não fica tão legal. Então eu posso colocar no negativo. E o que vai no negativo? O modal verb. Então é só falar you shouldn't, ok? Então nesse caso aqui, you shouldn't have drunk so much, ok? Aí tá com aquela ressaca, hangover, que não consegue nem abrir os olhos, que tá assim, nossa, que dia que é hoje, né? Aí a pessoa fala assim, oh man, you shouldn't have drunk so much, Now, drink that, and then you give like a cup of like a hot coffee. So, you shouldn't have drunk, you should have cleaned it, and you should have liked this video before watching this video, Então você deveria ter deixado o seu like antes de assistir esse vídeo. Então, eu não sei porque eu falo então, que enfim, anyway. Então, you should, aí eu coloco o verbo no presente, lembrando que depois de qualquer modal verb não se usa to, ok? Com uma exceção, mas aqui não entra no caso. Então, should mais os verbos no presente e no passado, you should, you have e aqui. Ai, Thiago, mas e quando eu tenho he, o she, o it, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, no caso do you, eu colocar, por exemplo, she, né? Então, tem a conjugação, então eu coloco she, should, has. Não, pessoal, o modal verb ele é tipo uma esponja, ele não vai deixar o have ter a conjugação pro he, pro she e pro it. Então, mesmo que você coloque aí um he, um she, um it, fica she should or she shouldn't have e o verbo no particípio. Beleza? Entendeu? Gostou? Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo, marca alguém, salve esse vídeo para assistir depois. Acho que eu já falei para você fazer isso, mas faça isso então de novo. E não se esqueça que são 4 canais, Facebook, Instagram, YouTube, né? E tem o Telegram. I see you there and you should be, guys, in all these channels. See you there. Bye bye.